Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no CFC Academy. Meu nome é Claudinei, eu vou estar aqui semanalmente com vocês, ministrando as aulas de AFP e Contabilidade Pública. E para essa primeira aula eu separei um tema muito importante para as provas de concurso público, que são princípios orçamentários. Esse tema com certeza vai estar na sua prova. Acompanhe. Bom, então vamos lá, agora que eu preparei aqui a tela. Para quem não nos conhece, somos do CFC Academy, concursos públicos e o exame de suficiência. Aqui na tela está o QR Code, caso você queira conhecer um pouquinho mais da gente, temos o site e também você pode nos procurar pelo Instagram. Como eu falei inicialmente, o assunto da aula de hoje é princípios orçamentários. E iniciando aqui o primeiro princípio, é o princípio da unidade. Só recapitulando, essa aula vai ser baseada no MCASP da 14ª edição. Existem algumas doutrinas, algumas divergências em relação à quantidade de princípios orçamentários que tem. Porém, no MCASP existem 9 princípios. Alguns podem ser diferentes, mas é em relação à nomenclatura deles. Mas os princípios, a base deles é o mesmo da onde você for buscar. O princípio da unidade, ele fala que apenas um orçamento para cada ente da federação, abrangendo todas as receitas e todas as despesas. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, a nível municipal, existe a prefeitura e a Câmara Municipal. O prefeito, quando o executivo manda a LOA para aprovação, vai conter todas as receitas e todas as despesas, seja da prefeitura ou seja da Câmara. Todas as despesas daquele ente estão englobadas na mesma LOA, no mesmo orçamento. Ele não vai ser separado nesse caso. Todo slide aqui eu deixei alguns pontos-chave do tema de como ele cai nas questões de concurso e a frequência. Então, para esse princípio da unidade, você pode acompanhar, quando você for resolver as suas questões, que ele tem uma alta frequência nos concursos públicos e uma palavra-chave que você pode se lembrar ou anotar aí no seu material é o orçamento único. Pode ter alguma pegadinha da banca em relação a isso, mas sempre que a banca for falar do princípio da unidade, o orçamento ele deve ser único. Então, a nível federal, seja a Câmara ou seja o Poder Executivo, ele sempre vai ter um orçamento para ser aprovado na LOA anual. O próximo princípio, eu deixei aqui o princípio da universalidade. A definição resumida dele é: o orçamento deve incluir todas as receitas e todas as despesas do ente. Claro que tem algumas emissões que prejudiquem o controle financeiro. Ele quer dizer que na LOA, quando você for aprovar, ela tem que ter todas as receitas e todas as despesas daquele ente. Nada pode ser excluído ou omitido. E uma dica que vocês podem anotar aí, uma chave para as questões de concurso público, é em relação a todas as receitas e todas as despesas. Geralmente, a banca pode tentar te confundir com a palavra pelos seus totais. Porém, os totais, você vai ver um pouquinho mais para frente, que é mais relacionada a um outro princípio, que não da universalidade. E a frequência desse princípio também é alta. Aqui para o próximo princípio, eu separei o princípio da anualidade. A definição resumida dele é: o orçamento tem a validade de um ano e corresponde ao exercício financeiro. No Brasil, ele coincide com o ano civil, que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Esse tema tem uma abrangência em concursos de médio para alto, ele cai um pouco menos que a anualidade e a universalidade. E uma dica, uma palavra-chave que você pode anotar aí em relação a esse princípio é a anual. Sempre que for falar de anual, você lembra do princípio da anualidade. O próximo princípio que eu separei aqui é o princípio da exclusividade. Se a gente for acompanhar a definição resumida dele, o orçamento deve tratar exclusivamente de previsão de receitas e fixação de despesas, exceções legais previstas na Constituição. Geralmente, a cobrança desse princípio é baixa em relação aos 3 primeiros, mas é importante você ter a definição e saber direitinho cada um e as diferenças dele para os outros. Em relação ao próximo princípio, que é o orçamento bruto, ele também está previsto na Lei 4.000
320 de 64 e ele obriga a registrar as receitas e as despesas pelo valor total, vedadas qualquer deduções. Então, uma palavra-chave que você pode lembrar para esse princípio é pelos seus totais. Por exemplo, quando você estiver na contabilidade pública e for lançar um salário de um servidor, por mais que ele tenha alguma dedução, algum desconto, esse lançamento ele tem que ser feito pelo total. É o salário bruto do servidor, por mesmo que existam alguns descontos. E a incidência desse princípio nas questões de concurso público é baixa. Um próximo princípio aqui que eu separei é o da legalidade, e ele se assemelha muito ao princípio do direito administrativo mesmo. O ente público ele só pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa mediante a lei, tanto o órgão quanto o servidor público. Então, tudo que você for fazer ali no seu dia a dia, na prefeitura, no estado ou na federação, sempre tem que ser amparado pela lei. Nada pode divergir do que está na Constituição. Uma dica aqui que eu deixei para as questões de concurso público é em relação à legislação municipal e estadual conflitando com a federal. Então, por mais que na sua questão fale alguma coisa, alguma lei que vai ser aprovada no estado ou no município que vai contra a Constituição Federal, nós temos que lembrar das hierarquias das leis e que nada pode ir à Constituição. Então, caso exista na sua prova alguma questão falando isso, você lembra do princípio da legalidade e caso essa seja uma afirmativa, você pode desconsiderar que ela não está correta. A incidência deles em provas de contador é baixa. Geralmente ela vai cair para alguns cargos um pouco superiores, que seriam controladoria, algo relacionado à auditoria de controle interno ou externo, por exemplo. Princípio da publicidade. Ele é um princípio bem simples também, nós vamos lembrar em relação à publicidade dos atos administrativos. Então, tudo que o ente vai fazer em relação a compras, licitações, tem que ser público e de fácil acesso, seja para a população, seja para os entes controladores e fiscalizadores daquele órgão. Uma dica que eu deixei aqui é que o ato administrativo ele sempre deve ser público. Esse princípio cai pouco nas provas de concurso e geralmente pode acontecer de uma confusão com o princípio da transparência. A gente vai ver logo depois que eles têm uma certa diferença. Então a gente pode lembrar que a publicidade é em relação à publicidade dos atos públicos. E passando um pouquinho aqui, agora a gente chegou no princípio da transparência. Quando a gente fala de orçamento, contabilidade pública, o princípio da transparência ele tem mais a ver com os relatórios de transparência. Uma dica que você pode anotar aí é o relatório resumido de execução orçamentária e o RGF. Eles são os principais da contabilidade pública, tem alguns outros também, mas em relação a questões e diferir a transparência da publicidade, lembra que a transparência sempre vai ser os relatórios de transparência e a publicidade tem a ver com os atos. Os dois princípios em relação a provas de contadores têm uma baixa frequência. O próximo princípio aqui é o da não vinculação, ou conhecido também como não afetação. Aqui eu trouxe o inciso, veda qualquer vinculação da receita de imposto a órgão, fundo ou despesa, salvo exceções estabelecidas na própria Constituição Federal. A frequência deles para concursos é baixa também. Agora eu separei algumas questões dos princípios e a gente pode ver como eles caem nas questões de algumas bancas diferentes que eu trouxe e a gente pode treinar também. Você que está acompanhando a gente aí, você pode pausar o vídeo, tentar responder junto comigo, depois você solta o vídeo, tenta ver que acertou. Inicialmente, se você estiver vendo esse conceito pela primeira vez, não precisa se cobrar tanto em relação a percentual de acertos. Depois você pode tentar fazer com calma, volta um pouquinho o vídeo, tenta de novo. Você vai ver que com o tempo, esse é um tema que você pode pegar tranquilamente e gabaritar quando cair na sua prova. Então a primeira questão que eu separei aqui foi da ESAF, para Técnico Federal de Finanças e Controle, da CGU. Então vamos lá. Qual das opções abaixo não representa um dos princípios jurídicos dos orçamentos públicos? Aí a gente tem A, anuidade, B, anualidade, C, universalidade, D, anterioridade e E, exclusividade. Vou passar aqui para a gente ver a resposta.
mas nesse caso, como ele pede o que não representa, a resposta certa é a alternativa D de dado, anterioridade. Passando agora para a próxima questão. Ele foi para auxiliar, administração também. A lei orçamentária, LOA, deverá obedecer aos princípios da letra A, anuidade, universalidade e anuidade. B, diversidade, pluralidade e anuidade. C, transversalidade, impessoalidade e mensalidade. D, globalidade, multiplicidade e semestralidade. E E, compatibilidade, moralidade e responsabilidade. Esse é algo bem tranquilo também. Vocês podem ver que essa resposta são os princípios que mais caem nas questões. E é a alternativa A, unidade, universalidade e anualidade. Próxima questão, para auxiliar na área de contabilidade, já foi para um concurso municipal. No município de XYZ, devido a problemas políticos entre o Poder Legislativo e o Executivo, foram aprovados orçamentos distintos para a Câmara e para a Prefeitura Municipal. De acordo com as regras fundamentais estabelecidas pela legislação pertinente, o procedimento adotado no ente em questão contraria diretamente o princípio da letra A, legalidade, letra B, unidade, letra C, especificação, letra D, competência e letra E, exclusividade. Lembrando do conceito que a gente viu agora um pouquinho atrás, a letra correta é a letra B, é o princípio da unidade que foi contrariado. Lembrando que o orçamento ele deve ser único, então nesse caso da questão é para o ente municipal, mas seja do estado, seja federal, sempre toda a LOA será aprovada uma só. Seja Poder Executivo ou Legislativo, vão estar incluídas todas em uma lei orçamentária apenas. A próxima foi para Quadrix, para o CRC, área administrativa também. A administração pública é o conjunto de entidades, pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos instituídas pela concepção de objetivos do governo. Essas entidades têm como fruto do planejamento, orçamento. O período de execução do orçamento coincide com o exercício financeiro. Acerca do exercício financeiro, assinale a alternativa correta. Então vamos lá para as alternativas. Letra A. Deverá encerrar obrigatoriamente com o mandato do gestor público? B. O gestor público define a duração do exercício financeiro? Alternativa C. Deverá encerrar-se obrigatoriamente com o ano civil? Alternativa D. O período do exercício financeiro será fixado por medida provisória ou decreto do Poder Legislativo? E alternativa E. Todas as alternativas anteriores estão corretas. Nesse caso, como nós vimos no conceito anteriormente, a alternativa correta é a letra C. Deverá encerrar-se obrigatoriamente com o ano civil. Próxima questão, para mudar um pouquinho o ritmo, peguei uma questão da Sebrasp para a área da administração também. Geralmente muitas questões de LOA, seja para administração, economia ou contabilidade, caem esses mesmos conceitos. Ainda a respeito dos princípios que norteiam o orçamento público, julgue o seguinte item. O princípio da publicidade determina que o conteúdo da lei orçamentária seja divulgado pelos veículos oficiais de comunicação e divulgação, para efeito de conhecimento público, eficácia e validade do seu teor. Um tempinho para você responder, pensar bem. Então, nesse caso, a alternativa correta é letra C, correta essa afirmativa. Vamos para a próxima. O princípio da uniformidade determina a existência de um único orçamento para cada ente da federação?
que contemple todas as receitas previstas e despesas fixadas das entidades da administração direta e indireta. Então, aqui já temos uma pegadinha. Quando ele fala todas as receitas e todas as despesas previstas, existe sim o princípio que ele fala isso. Mas quando ele diz o princípio da uniformidade, nós não conhecemos nenhum princípio com esse nome. Então, essa alternativa a gente já pode deduzir que ela está errada. A próxima foi agora mais recente, do ano de 2024, para a área de orçamentos. Estabelecida de forma expressa pela Lei 4.320, recepcionada e normativada pelo artigo 5 da Constituição Federal, a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e todas as despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Esse conceito se refere ao princípio orçamentário da... Agora a gente tem as alternativas. Letra A, unidade. Alternativa B, periodicidade. Alternativa C, exclusividade. E alternativa D, universalidade. Vou deixar um tempinho para você refletir, tentar acertar a questão. Então, nesse caso, nessa questão, a alternativa correta é a alternativa D, universalidade. Lembrando que eu falei um pouquinho antes, em relação ao princípio da universalidade, a gente sempre tem que lembrar da palavra-chave, contendo todas as receitas e todas as despesas. E nunca confundir, por exemplo, com o orçamento bruto, que fala que todas as despesas têm que estar pelos seus totais. Agora, a próxima questão foi para técnico da área de contabilidade do Instituto Federal. Quando se diz que o orçamento deverá conter todas as receitas a serem arrecadadas e todas as despesas a serem realizadas no exercício financeiro, isso decorre da aplicação do princípio da alternativa A, unidade, alternativa B, exclusividade, alternativa C, universalidade e alternativa D, orçamento bruto. Então vamos lá, a alternativa correta é universalidade, alternativa C. Agora, para finalizar, a gente tem mais uma questão para técnico na área de contabilidade, questão um pouquinho maior, precisa de um pouquinho mais de atenção. De acordo com o Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o MCASP, os princípios orçamentários são estabelecidos e disciplinados por normas constitucionais, infraconstitucionais e pela doutrina. O princípio orçamentário da exclusividade estabelece que, alternativa A, o poder público deve fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar, ou seja, o ente público deve subordinar-se aos ditames da lei. Alternativa B, a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Ressalvam-se dessa proibição a autorização para a abertura de crédito suplementar e a contratação de operação de crédito nos termos da lei. Alternativa C, os governos devem divulgar o orçamento público de forma ampla à sociedade, publicar os relatórios sobre a execução orçamentária e gestão fiscal e disponibilizar para qualquer pessoa informações sobre a arrecadação e receita da execução da despesa. E alternativa D, a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e todas as despesas de todos os poderes, órgãos e entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Vou deixar um tempinho para você pensar antes de responder essa questão. Então, a alternativa correta dessa questão é a alternativa B, B de bola. E, por hoje, nós finalizamos as questões em relação ao tema princípios orçamentários. Se você gostou, deixa o like. Se você conhece alguém que está estudando para concurso que cai a matéria de AFA ou contabilidade pública, compartilhe esse vídeo, recomenda o canal. Caso você queira nos procurar nas redes sociais, você pode procurar por CFC Academy e esperamos por vocês na próxima semana. Obrigado.